Estamos aqui novamente com vocês para a primeira live de 2022. Estamos muito felizes de poder retomar aí os trabalhos e esses encontros com vocês. Alguns de vocês provavelmente já nos conhecem, outros talvez não, né? Outras pessoas talvez não saibam o que é a RAPLE, então eu vou falar rapidamente, né? A RAPLE é a Rede de Apoio a Professores de Línguas Estrangeiras, e a gente tem como objetivo justamente constituir essa rede de troca de experiências, troca de material, troca de dicas, né? E essa troca, ela acontece a partir de um site, a partir de redes sociais, então eu convido a vocês todos e todas a nos seguirem também no Instagram, no Facebook, a visitar o nosso site, para vocês irem conhecendo um pouco mais o nosso trabalho, né? Apenas para lembrar que durante as lives vocês podem colocar comentários e perguntas ali no chat, tá bom? E ao final a gente vai ter uma conversa, a gente vai conversar com o professor Leroy e a gente pode fazer essas perguntas que vocês colocaram. A lista de presença também vai ser passada, fiquem atentos, a gente vai colocar também no chat. Bom, e aí antes de trazer o nosso convidado de hoje, o professor Leroy, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos para a nossa equipe, a equipe da RAPLE, que é, assim, fundamental para a realização das atividades, dessas lives, workshops, reunião de material. Começo, então, apresentando o Renato, que é um parceiro desde o início, quando eu comecei a pensar nessa proposta da rede, o Renato esteve comigo, me ajudando, ele é especialista em mídias digitais e educacionais, grande parceiro desde o início, e ele atualmente é responsável por nos orientar e auxiliar nas questões de convergência midiática, web design, em questões técnicas que surgem, problemas, ele está sempre ali para nos apoiar. Queria também agradecer muito o Pedro, a Pietra, a Giovana e a Júlia, que são os nossos bolsistas e colaboradora voluntária, que estão também o tempo todo nos dando o apoio necessário em tudo, e sem eles também não conseguiríamos fazer o trabalho que a gente está fazendo hoje. Agradecer a Marina, minha doutoranda, que está desenvolvendo, então, a pesquisa de doutorado comigo, pelo grande apoio também, junto também aos bolsistas. E queria agradecer ao CLDP, o Centro de Línguas de Desenvolvimento de Professores, que é uma instituição da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, é parceira nossa, e agradecer também à Prograde, Programa do Núcleo de Ensino, e à ProEx, pelo financiamento das bolsas de material. E o meu agradecimento mais que especial vai hoje, então, ao professor Leroy, que prontamente se dispôs a conversar conosco e a dialogar sobre um tema que é muito atual e muito urgente na contemporaneidade, né? Então, eu apresento a vocês o professor Leroy e vou ler um pouquinho sobre ele. O professor Henrique Rodrigues Leroy é professor adjunto da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, na área de Linguística Aplicada, Língua Portuguesa Adicional e Língua Portuguesa Materna. É doutor em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, mestre em Estudos de Linguagens pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, a Cefet, e graduado em Letras pela UFMG. Ele trabalha com temas que envolvem o giro decolonial, as práticas translíngues e transculturais na formação ampliada e crítica de professores de língua portuguesa adicional e materna. Ele foi professor também da Universidade da Integração Latino-Americana, UNILA, de 2013 a 2018, e é o atual presidente da Associação Mineira dos Professores de Português como Língua Estrangeira, a AMPLIE, tá? O professor Leroy abordará o tema Coronazar, Sentir Pensar, Sulear, Esperançar, em língua portuguesa adicional e materna, reflexões sobre formação ampliada de professores. Então, passo a palavra para você, Leroy, e mais uma vez quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite.
Sibeli, querida, muitíssimo obrigado pela apresentação generosa. Muitíssimo obrigado a todos, a todas e a todos que estão aqui nos acompanhando, né, pelo YouTube. Obrigado, Sibeli, mais uma vez pelo convite também. Né, quando você fez esse convite, assim, prontamente eu aceitei, porque, como você mesmo disse, é um tema mais do que urgente, né, é um tema mais do que necessário e mais do que contemporâneo para a gente discutir, para a gente problematizar, né? E problematizando esse tipo de tema, a gente problematiza a nossa própria prática, né? Neste mundo, a nossa própria existência neste mundo, né? A gente se letra racialmente, criticamente, né? O tempo todo, né? Com essas questões, com essas posturas e atitudes decoloniais que a gente passa a ter, né? Mas antes de falar nesse decolonial, né? O que é esse famigerado decolonial? Aliás, é um termo que está na moda e eu quero trazer para vocês também uma crítica, né, a esse modismo do adjetivo, do epíteto decolonial, né? A gente vai fazer uma problematização disso também. Nem tudo é decolonial, viu, gente? Porque tem muita gente colocando decolonial em tudo, mas não é bem assim, não, né? A gente precisa ler muito sobre, a gente precisa realmente se fundamentar, né, para a gente trazer que decolonial é esse, né? O que é isso, decolonial, e o que eu estou chamando de decolonial. Mas antes da gente ir para o termo propriamente dito, eu queria voltar para o título, né? Esse título, né, gente, que tem tanta palavra que pode ser nova para vocês, né? Como, por exemplo, coraçonar, sente pensar, sulear e esperançar, né? Talvez o mais famoso aqui, ou que vocês tenham mais ouvido, seja o próprio esperançar, do nosso maravilhoso patrono e sempre paraninfo, né, da educação brasileira, o nosso Paulo Régulos Neves Freire, Paulo Freire, né? Então, esperançar já é um termo mais difundido, né? Sobretudo por Paulo Freire, por seus estudiosos, mas eu queria voltar para o título, né, nessas palavras coraçonar, esperançar, sulear, sentir pensar, e eu queria, foi proposital, né, dar este título, obviamente, foi proposital, porque eu queria tentar decolonizar, e eu ainda quero tentar, e eu ainda continuo tentando, a decolonizar as colonialidades das linguagens, gente. E aí, quando a gente começa a falar em colonialidade da linguagem ou das linguagens, a gente precisa primeiro entender o que é colonialidade, né? Eu sempre explico dessa maneira. E para entendermos o que é colonialidade, nós precisamos antes entender o que é colonialismo, né? Então, é como se fosse um esquema aqui para vocês entenderem. Primeiro, o que é colonialismo, o que vem a ser colonialidade e o que vem a ser essa nossa tão falada, né, e tão difundida decolonialidade. Então, para a gente começar, né, nesse caminho, nessa vereda, né, decolonial, o que é colonialismo, né? O colonialismo seria um conceito histórico, é um conceito que advém dos estudos da história, dos estudos históricos, e o colonialismo, gente, sobretudo para os estudiosos do giro decolonial, o colonialismo é a dominação metrópole-colônia, e é uma dominação que se restringe ao âmbito político-administrativo, tá? Então, você tem Portugal com suas colônias, Espanha com suas colônias, Inglaterra com suas colônias, Holanda, Bélgica e assim por diante. Esse seria o colonialismo. Esse colonialismo, ele tem um início, um meio e um fim. O colonialismo, né? Esse construto colonialismo. O fim, entre aspas, do colonialismo no Brasil se dá em 1822, com a proclamação da independência do Brasil, né? Isso seria colonialismo. Mas, gente, o colonialismo, e é assim que eu sempre explico, né, nas minhas aulas, nos meus textos, nas minhas falas, o colonialismo, ele deixou inúmeras heranças para todos nós. E os estudiosos do giro decolonial vão chamar essas heranças do colonialismo de colonialidades. Olha que interessante. Então, o colonialismo é essa dominação político-administrativa metrópole-colônia, toda essa exploração, né, que houve das metrópoles com suas colônias. Mas essa exploração, ela não é somente político-administrativa, né? Ela
abrange e ela transborda para outros campos das nossas práticas sociais, para os campos da cultura, para os campos das linguagens, para os campos das sexualidades, para os campos do ser, para os campos do saber, das universidades, das produções de conhecimento, né? Então, toda essa herança é que a gente chama de colonialidade, né? Porque o colonialismo tem esse fim, né? Esse fim de regime político, vamos dizer assim, regime político administrativo. E aí, um grande estudioso do giro decolonial, um dos seus fundadores, que é o sociólogo peruano Aníbal Quijano, né? Ele vai cunhar, gente, ele vai construir a ideia de colonialidade do poder. Na verdade, é muito mais do que uma ideia, né? É uma prática, né? Colonialidade do poder seria uma grande, né? Imagina um grande guarda-chuva ou um grande polvo com vários tentáculos. Esses tentáculos desse polvo seriam as dimensões dessa colonialidade do poder. Antes de falarmos nas dimensões, precisamos falar da estrutura dessa colonialidade do poder. O que estrutura esse grande guarda-chuva? O capitalismo, o racismo e o eurocentrismo. Esses são o tripé da colonialidade do poder. Neoliberalismo é o capitalismo, que a gente vai para o campo mais econômico-político. O racismo, que é quando a gente vai falar, que é quando a gente vai falar nas existências e não existências, nas humanidades e nas desumanidades, né? Numa certa hora, os brancos europeus resolveram, né? Decidiram que quem tinha a cor diferente deles e quem vinha de uma origem diferente deles deveriam ser desumanizados, né? Um absurdo. Isso está aí até hoje, a gente sabe muito bem disso, né? E aí vem essa ideia sociológica, essa ideia social, essa ideia perversa, essa ideia violenta, né? Que é a racialização, é a ideia de raça, né? Que sem os processos de racialização, a ideia sociológica de raça não existiria, porque a gente sabe que raça, biologicamente falando, ela não existe, né? Mas a raça social, sociológica, existe e muito, a gente sabe muito bem disso, né? Então, esse tripé raça, esse tripé capitalismo e o tripé eurocentrismo, ele estrutura esse guarda-chuva que nós vamos chamar aqui de colonialidade do poder, tá? Essa colonialidade do poder, e aí só rapidinho, gente, voltando aqui para o eurocentrismo, né? Claro que surge ali na Europa, né, no chamado velho continente, velho bem entre aspas, porque existia sim e existe sim produção de conhecimento, produção de metodologias e praxeologias antes da Europa, a gente sabe disso. Uma curiosidade, se nós formos buscar no Google a primeira universidade do mundo, o Google vai nos falar que foi a Universidade de Bolonha, na Itália. Mas aí, nosso querido sociólogo português Boaventura de Souza Santos vira e fala assim, primeira noção de universidade do mundo é africana, é do Mali, da região de Tombuctu, né? Então, veja bem como, né, somos colonizados, veja bem como, né, as estruturas digitais também são colonizadas, os algoritmos são colonizados e colonizadores, né? Então, a gente tem que estar atento a tudo isso, né? Então, existia muita coisa, sim, antes da Europa, né? Então, vamos lá, voltando. Estrutura, né? O que estrutura essa colonialidade do poder? Racismo, eurocentrismo, capitalismo. Muito bem. Essa colonialidade do poder, ela se divide em várias dimensões. E aí nós temos a dimensão das humanidades e das desumanidades, que é onde o racismo vai atuar de uma forma mais do que explícita, né? Isso que eu já expliquei para vocês. Num certo momento, o branco europeu decidiu quem ia existir e quem não ia existir, né? E aí a gente vem para as colonialidades do ser. Um dos grandes estudiosos da colonialidade do ser é o filósofo porto-riquenho Nelson Maldonado Torres. E ele vai beber e vai se basear muito do nosso maravilhoso Frantz Fanon, né? Psiquiatra e filósofo martinicano da ilha de Martinica, que tratou sobre essa dependência psicológica, né, dos seres colonizados frente aos seres colonizadores, né? Fanon vai falar muito disso naquela obra dele prima, que é Pele Negra, Máscaras Brancas. Aliás, o primeiro capítulo dessa obra é maravilhoso, que fala sobre linguagem, a linguagem e o negro, né? É quando ele vai começar a desvelar toda essa estrutura de dependência do colonizado com o colonizador, né? Sobretudo, ele vai, claro que ele, como martinicano, ele vai analisar
né, mais especificamente a relação de dependência da ilha de Martinica, no Caribe, com a França, né, claro. Muito bem. Se eu não me engano, gente, né, os geógrafos me corrijam, por favor, se eu não me engano, a ilha de Martinica ainda é um território ultramarino francês, assim como a Guiana Francesa, que está aqui pertinho da gente, né? Muito bem. Que, aliás, é um país muito invisibilizado, né, gente? O que a gente sabe sobre a Guiana Francesa, por exemplo? O que a gente sabe sobre a ilha de Martinica? Tá vendo? O que produz essas invisibilidades? São as colonialidades. E aí eu entro agora na colonialidade do saber, né, que é mais uma dimensão desse grande povo, dessa grande matriz colonial de poder, né, desse grande guarda-chuva. Pensando na colonialidade do saber, a gente pensa nas universidades, gente, nas nossas escolas. Quais textos estamos lendo? São textos que vêm de onde? Da Europa, dos Estados Unidos? Quem são esses autores e essas autoras? São autoras indígenas? São autoras negras? Ou são autoras brancas, europeias, eurocentradas? Porque, às vezes, a autora pode até ser negra, pode até ser brasileira, mas ela tem um pensamento totalmente eurocentrado, né? Para sermos eurocêntricos, gente, não precisamos estar localizados geograficamente na Europa. A gente sabe muito bem disso, né? Essa ideia de sermos colonizados, né, já é um eurocentrismo, né? Já é algo que mostra que a gente está colocando a Europa como centro de tudo. Aquela ideia nossa de, América Latina para mim é Buenos Aires, porque Buenos Aires se assemelha mais à Europa, e é uma ideia totalmente equivocada, né? É uma ideia totalmente eurocentrada, né? Aliás, Buenos Aires não é somente, né, uma representação, ou a representação da Argentina. Buenos Aires é apenas uma representação da Argentina, não é a representação, né? A Argentina é muito mais do que Buenos Aires, né? Claro. E quando a gente fala essa questão, gente, de Europa, né, igual eu estou falando de Buenos Aires aqui, não quer dizer que nunca mais vamos à Europa ou nunca mais vamos a Buenos Aires. Não é isso, tá? Até porque se eu tiver com essa ideia de tacar fogo na Europa, de tacar, né, não é essa a ideia. Eu vou estar trazendo um discurso colonial, um discurso colonizador, né? A ideia é nos letrarmos criticamente, sobretudo racialmente, né, e enxergar essas relações, enxergar esse mundo, enxergar a própria construção europeia e a própria construção de Buenos Aires, por exemplo, com outra lente, com outra visão. Essa é a ideia, né? Eu ainda quero conhecer a Europa, né? Eu ainda quero voltar a Buenos Aires, mas existe muito mais do que Buenos Aires na Argentina, né? Muito bem. Então, aliás, a opção decolonial é uma opção, né? Não é a opção. Senão vai virar um discurso aqui absolutista e colonizador, e não é essa a intenção, claro. Então, voltando, essa matriz colonial de poder, ela tem várias dimensões. Uma das dimensões é a colonialidade do ser, outra dimensão é a colonialidade do saber, né? Que universidade é essa que nós estamos frequentando, que nós estamos inseridos, né? Que universidade eu quero, não só para nós, né, comunidade acadêmica, mas para toda a sociedade do seu entorno, né? Será que estamos genipapizando a universidade, para pegar um termo aqui do Ailton Krenak, né? Vamos genipapizar a universidade, né? Lembra do genipapo que ele pôs no rosto lá na década de 80, né? Para trazer os direitos indígenas para a Constituição, né? E passar o genipapo significa luta e, ao mesmo tempo, resistência, né? Significa mostrar que os indígenas têm voz, né? Apesar de sido sempre silenciada, ela realmente precisa, né, de muito mais visibilidade, de muito mais espaço, né? Inclusive, ela está tendo muito espaço e muita visibilidade agora, né, por causa da resistência, inclusive, né? Então, precisamos genipapizar essa universidade, precisamos também trazer os conhecimentos e saberes quilombolas para a universidade, né? Essa é a nossa ideia de universidade, né? Quando a gente traz essa perspectiva outra, que é uma perspectiva decolonizadora, decolonizante. Muito bem. E aí, gente, a gente chega nas colonialidades de gênero, nas colonialidades das sexualidades, né? Quando a gente fala em gênero, olha a questão do machismo, olha a questão do patriarcado, né? Então, a colonialidade também afeta as relações de gênero, né? E quando eu estou trazendo gênero aqui, gente, eu estou ampliando o espectro da binariedade. Eu estou indo além do masculino e feminino, eu estou indo para o trans mesmo, né? Porque existem outras 1000 maneiras de expressarmos, de manifestarmos essa ideia de gênero, né? Não somente essa ideia binária ocidentalocêntrica, né? Masculino e feminino. As sexualidades, né? Olha o preconceito que a gente tem com relação às sexualidades, né? A questão da natureza, gente. Quem foi que disse que natureza e cultura são duas coisas separadas? Né? Eu aprendi com o Ailton Krenak que o rio fala. O rio é uma pessoa.
O rio Uatu, que os Krenak chamam aqui, que a gente chama de Rio Doce, mas os Krenak chamam de Rio Uatu, que significa avô, e que foi totalmente massacrado com o crime que aconteceu lá da Vale em 2016, que afetou e que derramou lama em todo o rio, que chegou lá no mar Atlântico, no Oceano Atlântico, lá do Espírito Santo. Esse rio está chorando até hoje, gente. Né? Esse rio está agonizando até hoje. Né? Então, o rio, para os indígenas, é uma pessoa. O rio, para os indígenas, chora. O rio, para os indígenas, ama, fala, né? Interage também com os humanos. Então, como separar essa ideia de cultura e natureza? Se para o indígena o rio é uma pessoa, e a gente quer trazer essa perspectiva indígena, a gente quer aprender com essa perspectiva indígena dentro da universidade. E aí? Teremos que desconstruir essa ideia que separou, que falou uma vez, algum dia falou que cultura é algo relacionado ao humano e natureza é algo não humano. Mas o que é isso? Krenak fala que humanidade para a gente vem de humus, e humus é terra. Né? Então não há separação, nós somos a terra, né? Nós somos presentes, nós somos telúricos, né? Da terra, nós somos mesmo a terra. E para onde que a gente vai voltar, né, gente? A carne, o corpo vai voltar para a terra, né? Cremado ou enterrado, ele vai para a terra, né? O espírito, aí, de acordo com cada crença nossa, o espírito, né, vai obedecer a cada crença que a gente aí segue, né? Ou acredita ou não acredita. Né? Então, sabe, é ampliar, gente. E aí a gente vai falar das colonialidades das linguagens, né? Porque a língua, né, também obedece essa estrutura racista, né, eurocentrada e capitalista da colonialidade do poder. A língua também traz toda essa estrutura, toda essa construção que estruturou essa matriz colonial de poder. Né? Não é à toa que nós temos tantas, né? Não é por acaso que a gente tem tanta expressão racista e que a gente está desconstruindo, né? Não é por acaso que a gente tem tanta expressão na linguagem preconceituosa e estamos desconstruindo isso, né? E não é por acaso também que eu trouxe essas palavras para nossa fala aqui: coraçonar, sentir pensar, sulear e esperançar. Então, ok, gente? Vocês estão me acompanhando? Está fazendo sentido para vocês? Eu estou falando demais aqui já, hein, Cibele? Só me dá um alô, para ver se está tudo ok. Tudo ótimo. Posso continuar? Estamos aqui, nossa, imersos na sua fala. Então, beleza, maravilha. Então, feito esse preâmbulo, né, gente, para vocês entenderem o que é colonialismo, colonialidade, e aí vem a decolonialidade, né? Eu trago todos esses vocábulos, né, que a gente tem usado mais contemporaneamente para discutirmos aqui. Bom, e aí eu vou propor a decolonialidade da linguagem, né? Se existe tanta colonialidade da linguagem, chegou a hora, passou da hora, é urgente, é mais do que necessário a gente começar a desconstruir, problematizar essas colonialidades das linguagens, né? E uma das formas de problematizar essas colonialidades da linguagem, e uma das formas de decolonizar a linguagem é trazendo essas palavras: coraçonar, sentir pensar, sulear e esperançar. Então, o que seria esse coraçonar, né? E depois a gente vai para a sala de aula ainda, viu, gente? Porque a ideia é formação de professores, de línguas, claro, né? Mas o que seria, então, coraçonar? Coraçonar é um termo que vem do espanhol, obviamente, que seria razonar con el corazón, né? Ou seja, pensar, raciocinar com o coração. Olha que lindo isso. Né? E é sinônimo de sentir pensar, né? Que sentimento e pensamento também estão juntos. Olha que bacana. Esse vocábulo, ele advém de comunidades andinas e indígenas do Equador. E o autor que visibilizou esse construto do coraçonar para a gente se chama Edgar Patrício Guerreiro Arias, que é também descendente de indígenas e é um antropólogo equatoriano. Inclusive, ele foi orientando da Catherine Walsh, que é uma das nossas grandes referências na pedagogia decolonial, que é uma estadunidense, né, que se moveu fisicamente para o sul, não só epistemologicamente, mas também fisicamente para o sul. Ela é estadunidense, mas mora no Equador há mais de 30 anos, né? Ajudou a fundar o programa de pós-graduação lá da Universidade Simão Bolívar, e ela orientou o Guerreiro Arias.
E ele é que visibiliza esse construto, essa praxis, essa ação, esse verbo maravilhoso, coracionar, que advém das comunidades andinas equatorianas, né? Então, por que não trazer essa beleza, gente, como diz Paulo Freire, por que não trazer essa boniteza de conceito? Aliás, mais do que conceito, né, gente? Se a gente chamar isso de conceito, eu estou colocando ele em caixinha, né? Eu estou ocidentalizando ele. A ideia aqui não é ocidentalizar o coracionar, né? É expandir essa ideia dele. Porque o coracionar, ele une corpo e mente, gente. Bell Hooks tem um texto tão bonito naquele livro dela, Ensinando a Transgredir, né? Educação como Prática da Liberdade. Tem um capítulo da Bell Hooks que é sobre o amor, gente. É sobre Eros, né? E Eros, né? Muito mais do que erotismo, vai muito além de erotismo. Eros é o amor, é essa relação amorosa em sala de aula. Aliás, a Bell Hooks é tão maravilhosa que ela diz nesse texto que ela nem era muito bem vista na época que ela trazia o Eros para a sala de aula, porque ela, na época, a sociedade via e ainda vê hoje, viu, gente? Aquele professor que é muito amoroso, ele é visto com desconfiança. Reparem bem para você ver, olha como é que o pensamento nosso é colonizado. Né? Muitos professores que são amorosos são vistos pela instituição como algo não sério, como alguém que não leva a sério o trabalho, ou como alguém que você pode desconfiar. Se os alunos gostam dele assim, tem alguma coisa errada. Né? Por quê? O professor tem que ser malvado, o professor tem que ser carrasco, o professor tem que ser colonizador, aquela ideia bem do Pink Floyd, né? Daquelas criancinhas We Don't Need No Education, naquele clipe todo mundo homogeneizado, dentro de um quadradinho, indo para o mesmo lugar. Peraí, o mundo é heterogêneo, o mundo é diverso, o mundo sempre foi diverso, né? Então, isso é coracionar, gente. É unir mente e corpo, é unir razão e emoção, é pensar com o coração, é trazer essa emoção, esse sente-pensar para a sala de aula. E aí eu trago, depois a gente vai conversar como podemos trazer esse coracionar para a sala de aula, né? Mas aí eu trago também a palavra sente-pensar, né? Que advém da Colômbia, olha que lindo, de um educador colombiano, né? Contemporâneo de Paulo Freire, inclusive, que ele se chama Orlando Fals Borda. Né? Orlando Fals Borda é o responsável por cunhar este construto, né? Este conceito, que é também uma ação, que é o sente-pensar. Né? Ele tinha uma pedagogia, ele desenvolveu uma pedagogia específica, sobretudo popular, né? Educação popular colombiana, e aí essa educação popular trabalha com campesinos colombianos, né? E também trabalham com comunidades palenqueiras, e palenque no espanhol é quilombo, né? Olha que interessante. Esse conceito sente-pensar, ele advém, claro, né? Quem o visibiliza é o Orlando Fals Borda, mas ele o visibiliza, né, por meio desse trabalho com comunidades quilombolas ou palenqueiras na Colômbia e também campesinas, né? E não esqueçamos que o segundo país da América do Sul com o maior número de negros é a Colômbia, né? Só perde para o Brasil, né? E aí também eu trago o conceito não, a praxis, né? Que é muito mais amplo do que conceito, né? Sulear, né, gente? Que aí eu gosto do sulear, né? Porque ele é um reflexo da transdisciplinaridade, né? É muito interessante. Por quê? Sulear, gente, vem da física, né? O conceito sulear vem da física, vem do físico da Unicamp, inclusive, que se chama Márcio Doni Campos, grande amigo de Paulo Freire, né? Foi a partir desse físico que o Paulo Freire se apropriou desse conceito, né? Dessa praxis, dessa prática. Inclusive, vai aparecer esse conceito na Pedagogia da Esperança, de 92, 93, e numa das notas, né? Quem faz as notas deste livro é a Anita Freire, né? A segunda esposa do Freire, e ele explica, a Anita explica, né? De onde vem esse conceito sulear, essa praxis sulear, e ele fala do físico. E aí ele vai explicar que a reflexão física, da física, é a seguinte, com o sulear. Se nós somos sul-americanos, por que a gente dá as costas para o sul quando a gente vai se orientar lá nos pontos cardeais? Por que o norte sempre fica na minha frente e o sul sempre fica atrás de mim? Por que nós, sul-americanos, damos as costas para o Cruzeiro do Sul, gente? Que a gente pode ver, que só nós podemos ver aqui que estamos ao sul geográfico, né, do Equador. Eu me lembro uma vez que nós recebemos uma querida estadunidense lá em Esmeraldas, na minha cidade, né, e ela era vidrada, ela era apaixonada com astronomia. E a primeira coisa que ela queria ver era o Cruzeiro do Sul, quer dizer, a gente tem o Cruzeiro do Sul todos os dias aqui, ao nosso alcance, e a gente não se dá conta de que a gente vira as costas para ele. Né?
Essa é a ideia que o Sulear traz também. E essa ideia, ela é mais ampliada, ela não é só geográfica, né? O nosso sul também é epistemológico. Ou seja, quem são os autores, as autoras que eu estou escolhendo para trabalhar em minha sala de aula? São só autores do norte global ou são também autores que são desse sul global aqui? E aí, quando eu falo sul global agora, gente, eu estou falando também num sentido mais abstrato. Por exemplo, existem autores, eu posso pegar autores de Bangladesh, eu posso pegar autores de Sri Lanka, por exemplo, o Kanagaraja, que fala tanto em translinguagem, o Kanagaraja é do Sri Lanka. O Sri Lanka, apesar de estar no hemisfério norte, é considerado um país do sul global, por ser um país explorado, né? É até interessante a gente começar a decolonizar a linguagem aqui também na geografia, né? A gente sempre fala, muitas vezes as pessoas falam subdesenvolvido ou país que não é desenvolvido. Não, vamos falar país explorado, né? Ele não é desenvolvido porque ele foi explorado, né? Então é interessante a gente tentar mudar essa perspectiva também. Então, quer dizer, existem países explorados ao norte do Equador e existem países explorados e que também não foram explorados ao sul. Por exemplo, a Austrália está no sul geográfico, mas pertence ao norte global. Compreendem? Que é um norte epistemológico, de dominação, né, de produção de conhecimento no sentido único, né, que é esse conhecimento hierarquizado, né, que ele é mais legitimado do que outro conhecimento, por exemplo, né? Então, olha que interessante, tudo isso para falar do Sulear, né? E claro, essas expressões sul global, norte global, advêm do sociólogo de Coimbra, Boaventura de Souza Santos, que eu já citei aqui para vocês, né? E por fim, o esperançar, né, gente? Eu adoro essa palavra esperançar, né, que também é freiriana, né, vem do Paulo Freire, e eu gosto muito de dialogar essa esperança com o Ariano Suassuna, nosso querido escritor Ariano Suassuna, saudoso, quando ele diz o seguinte, né, que ele não é nem otimista e nem desculpa, ele não é nem otimista e nem pessimista, ele é um esperançoso realista, ou um realista esperançoso. Né? Então, que a gente possa ser realista e esperançoso, né, gente? Sobretudo agora, nesse momento, né? Mas, para esta realidade esperançosa, né, realmente se concretizar, nós precisaremos nos organizar, né, gente? Lélia Gonzalez falava muito. A Lélia Gonzalez, que está aqui atrás, ó, vocês estão vendo ela aqui, ó? Olha lá, aí, né? Nossa amiga Lélia Gonzalez, que inclusive é de Belo Horizonte, né? Mas foi criada e viveu o tempo todo no Rio, né? E no mundo, claro, né? Lélia viajou tanto. Essa ideia de... Desculpa, gente, eu perdi aqui agora que eu estava falando. Olha, eu voltei aqui na Lélia para citar a Lélia aqui, né? Desculpa que eu perdi aqui, gente, o fio. Sibeli, me ajuda aqui que eu estava... Ariano, desculpa, tá vendo, gente? Acontece isso, viu? Bom, nas minhas aulas acontece tanto. Eu abro parênteses e às vezes esqueço de fechar. Obrigado, Ariano. Marina, obrigado. Então, o Ariano diz, né, que ele não é nem otimista e nem pessimista, mas um realista esperançoso, né? E aí eu trouxe aqui também para vocês, né, esse conceito de esperançar, né? Muito bom, muito bem. E aí, gente, ok? Eu queria dar uma paradinha aqui, Sibeli, perguntar se está tudo ok, se a gente pode continuar. Se tem alguma pergunta. Ok, olha, eu acho que até agora temos assim inúmeros comentários e elogios à apresentação. Que bom. Eu acho que está todo mundo assim digerindo, porque são coisas que realmente nós, felizmente, estamos começando a pensar, né? E de repente Sim. você traz para a gente todo um universo assim que a gente está só começando, né? Está começando a subir esses degraus aí, você já está trazendo toda uma teoria que passa a fazer todo sentido. Então, eu acho que estamos todos, assim como eu, aprendendo muito e digerindo aí um pouco, né, da sua fala. Que bom. Acho que perguntas nós ainda não temos muitas, temos mais, são comentários mesmo. O Márcio Campos, por exemplo, diz que está gostando muito de ouvir você. E tem talvez uma pergunta minha que então eu colocaria já para você, né, aproveitando então a pausa por assim sim, claro, para dar uma... você falou do Sulear, que então pelo que eu pude entender que é esse olhar para o sul, né, não dar as costas para esse sul e ficar só voltada para o norte, né, esse eurocentrismo.
E a Exato. minha questão seria, então, como sulear se somos justamente professores de línguas do norte, né? Eu sou Sim, professora de sim. alemão, tem professores aqui nos assistindo de francês, de Aham. inglês. Como a gente consegue lidar com isso? Eu não sei se você ainda vai falar sobre isso, mas Sim, sim, seria uma pergunta que me inquieta nesse sim. momento. Olha, já é uma pergunta maravilhosa, e eu acho que a gente já pode pegar o gancho da pergunta para a gente começar a falar da sala de aula especificamente, né? Depois dessa introdução toda conceitual, bem entre aspas, porque se a gente, né, colocar isso em conceito, a gente acaba rotulando, né? E a ideia não é rotular, não é prender em caixinhas cartesianas, né? Uhum. Mas ótima pergunta, Sibeli. Eu vou trazer o exemplo do próprio Fanon que eu já dei aqui, né? Para o pessoal do francês, por exemplo, né? A gente sabe que a língua ensinada, ou a variedade do francês, que é majoritariamente ensinada, é a variedade parisiense, né? É a variedade da França, é a variedade europeia do francês, né? Mas, Uhum. gente, né? Existem outras 1000 variedades do francês, como, por exemplo, a variedade da ilha de Martinica, né? Como a variedade do Congo, ou da República Democrática do Congo, da República do Congo, como a variedade de Gana fala inglês, né? Aí para os países, para os professores de inglês, a gente tem as variedades do inglês de Gana, da Nigéria, né? O Gabão fala francês, né? A gente não coloca isso na cabeça, né? Porque a gente realmente tem essa mente, a gente aprende, né? A gente não só nasce no mundo colonizado, como a gente aprende a ser colonizado também. Assim como a gente aprende a ser preconceituoso, racista e por aí vai, né, gente? Infelizmente. Então, a ideia aqui é desnaturalizar todos esses preconceitos e todas essas ideias universais, né? Ontem eu falei muito no pluriverso, né? No discurso lá do Paraninfo, que é essa ideia. O pluriverso é o universo em sua pluralidade, né? O pluriverso é uma ideia do antropólogo colombiano Arturo Escobar, né? O pluriverso traz a diversidade sem hierarquização, sem hierarquizar. Ou seja, a língua, a variedade francesa de Paris não é mais importante do que a variedade francesa da Guiana Francesa, ou do que a variedade da língua francesa da ilha de Martinica, ou do que a variedade francesa do Gabão, entende? Ou do que a variedade francesa da Nova Caledônia, né, que é considerado um território ultramarino lá no Oceano Pacífico, né? Então, é trabalhar esses autores nas salas de aulas, por que não? Trazer um excerto de Frantz Fanon para a aula de francês, né? Trazer um excerto de... Tem o grande mestre de Fanon que se chama Aimé Césaire, olha que lindo o nome dele, Aimé, né? Amado César, ou Amado César, né? Em francês. O Aimé Césaire, gente, foi mestre do Frantz Fanon, né? Ele que cunhou o conceito de negritude, para vocês terem uma ideia. Ele era poeta, ele era artista martinicano. Imagina, pega um poema do Aimé Césaire e vai trabalhar na aula de francês. Né? E agora, o francês não é só o francês de Paris. É claro que vocês podem também falar do francês de Paris. Né? Eu não estou dizendo aqui que vocês não devem ensinar o francês de Paris ou que vocês não devem ensinar o inglês da Inglaterra ou inglês norte-americano ou estadunidense. Eu prefiro falar estadunidense, viu, gente? Porque Norte-América é Canadá, Estados Unidos e México, não nos esqueçamos, né? E América não é só Estados Unidos. Lembra do Trump falando Let's make America great again? Pelo amor de Deus, América, todos nós somos americanos. Aliás, nós somos abiaialaenses, né? Ou abialenses, abiaiala. Abiaiala é como a América Latina era chamada pelos indígenas Cuna, muito antes das invasões aqui europeias, né, espanholas e portuguesas. Nós somos do matriarcado de Pindorama, para citar Oswald de Andrade aqui no Manifesto Antropofágico, né? Nós somos de Tawantinsuyo, nós somos de Anahuac. Nós não somos, né, latinos nessa, né? A Lélia, ela Lélia de novo aqui, né, gente? Nossa amada Lélia. Lélia problematiza muito bem essa questão da latinidade quando ela chama todo esse nosso continente de Améfrica Ladina. Olha que coisa mais linda, gente. Né? Améfrica no sentido da africanização desse nosso território e ladina na questão dos indígenas, né? Então, sabe? Então, quer dizer, será que nós somos latinos mesmo, gente? Sabe? O Darcy Ribeiro tem um texto muito interessante que é Existe a América Latina? Darcy Ribeiro tem um ensaio bem curtinho dele, que é bem interessante. Então, quer dizer, que perspectiva é essa que a gente está chamando, né, de latino, de latinidade? Ou seja, aí eu trago de novo língua francesa. A língua francesa é considerada uma língua latina, né?
Claro, aí se a gente for para a filologia românica ocidental, é óbvio que vai ter, né? Você tem a raiz do indo-europeu, aí você tem o latim. A partir do latim foram desenvolvidos os latins vulgares, as línguas vulgares, né? E as línguas escritas, as línguas faladas e escritas. A gente estuda isso em filologia, né? Mas vocês percebem que é um pensamento muito linearizado e muito ocidentalocêntrico, né? Cadê as línguas indígenas? Cadê as outras línguas? Por que a gente só fala do francês, do espanhol, do italiano, né, do romeno, que muita gente às vezes não sabe que tem a raiz latina, mas a gente até fala de umas línguas que já não existem mais, da Dalmácia, né? Mas a gente não fala das línguas originais, das línguas dos povos originários, né? Ontem eu falei no meu discurso de Paraninfo, por exemplo, no Tupi-Guarani, gente, ao invés da gente cumprimentar a pessoa como vai você, a gente cumprimenta como vai a sua existência, né? O coraçonar, né? As comunidades equatorianas que trouxeram essa prática do coraçonar, ao invés deles perguntarem como vai você ou como estás, eles falam como está tu coração, como vai seu coração, sabe? É outra perspectiva, né? A gente está falando aqui de curar o mundo, de curar a vida mesmo, até principalmente depois dessa onda epidemiológica que nós tivemos, pandêmica, né? Que, na verdade, o que trouxe isso para nós foi o normal, né, gente? O Krenak nos ensina. Nós não vamos voltar ao novo normal, não, pelo amor de Deus. A ideia não é trazer o novo normal, não. A gente está querendo a distância do normal, né? Porque foi o normal que nos trouxe até aqui. O normal colonizador, o normal racista, o normal extrativista, né? Nós queremos uma nova realidade. Nós queremos uma nova vida, né? Uma nova existência. A gente não quer novo normal, não. Que normal é esse? Normal para quem? Normal para quê? Né? Agora a gente está defendendo aqui a Serra do Curral, que está sendo destruída, gente. Né? A nossa Serra do Curral aqui, que corta Belo Horizonte inteira, que cerca a cidade inteira, né? Ela, só a parte dela que é voltada para a cidade está preservada, né? Até porque ela está voltada para a cidade, né? Mas a outra parte dela está totalmente explorada, quer dizer, a gente não quer mais uma perfuração da serra por aqui, não, entende? Então, quer dizer, essa é a ideia de não separarmos natureza e cultura, né? A serra é uma pessoa, a serra chora também, sabe? E aí, voltando para a questão das línguas, né, gente? É isso, né? Quer dizer, trabalhem fragmentos, trabalhem poemas, trabalhem vídeos de pessoas do Gabão, de pessoas sabe, do Congo, né? De pessoas da Martinica. Pesquisem na internet que vocês vão achar, né? Um exemplo da língua francesa de Martinica, exemplos da língua francesa do Gabão, exemplos da língua francesa, né, de outros países, né, da Costa do Marfim, por exemplo, né, que é tão bonito, né, no Ivory Coast, né, no inglês, que é Costa do Marfim, é Côte d'Ivoire, né, Côte d'Ivoire, uma coisa assim, em francês é tão bonito o nome, né, quer dizer, qual é a variedade da língua francesa na Costa do Marfim? Né? E aí, com isso, a gente visibiliza, gente, os países e as diferentes culturas, línguas e etnias africanas, né? Porque não nos esqueçamos que a África foi repartida como se fosse um bolo de aniversário. Vou repartir a África aqui, né? E vou dividir isso aqui para a Bélgica, isso aqui para a Holanda, isso aqui para a Inglaterra, isso aqui para Portugal. E as etnias não foram respeitadas, as línguas não foram respeitadas, né? E olha o que isso, né? Olha o que sucedeu, né? Olha até hoje os conflitos que ainda existem lá, né? Oi, Nildiceia, querida, Nildiceia, precisamos falar mais, Nildiceia, conversar mais. Tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente, muito bom. Então é isso, sabe, gente? Muito, né? É muito para problematizar. A gente precisa fazer esse giro, sabe? Esse é o giro decolonial, né? E isso impacta como professores de línguas, como professor de língua portuguesa adicional e também de língua materna, gente, é uma função ética minha e nossa, sabe? Como educador educando. Eu trago educador educando porque a gente ensina, mas também aprende. É aquela dialética freiriana, né? E os nossos educandos são educandos educadores, porque eles aprendem conosco, mas também nos ensinam. Então, quer dizer, vamos trazer, sabe, toda essa cosmovivência andina, originária, né, desse nosso matriarcado de Pindorama para a sala de aula de língua. Olha os exemplos que a gente tem indígena. Gente, línguas indígenas, olha a influência das línguas indígenas no português. Olha o estado de São Paulo para falar em São Paulo. Várias cidades com nomes indígenas. A própria cidade de São Paulo tem Vale do Anhangabaú, né? Tem vários nomes que a gente nem para pensar, né? E é um pouco triste também, porque a influência indígena parece que virou uma lápide, né?
Parece que essa placa é uma lápide ali, o indígena só está aqui, o Anhangabaú nesse aqui, mas não, a língua é viva, né? A gente fala muitas palavras indígenas, a gente fala muitas palavras de origem banto e de origem também iorubá africanas, né? A gente fala muitas palavras. Olha o português da Lélia Gonzalez, né? Eu escrevi um artigo neste livro aqui, que eu vou mostrar para vocês, problematizando os 300 anos de Minas Gerais e trazendo o português para a sala de aula. E esse artigo ele é tanto para a língua materna portuguesa como para a língua portuguesa adicional, tá? E eu falo que o português que a Lélia tanto fala, que é essa africanização do português, e a gente sempre falou palavras de origem de línguas africanas, o mineirês nosso aqui é um português, né? Que essa oncovô, proncovô, oncetá, né? Essas palavras cortadas, né? Sapassado, Sessetem, Qui de carne, Li de leite, né? Isso é mineirês, isso é português, né? Isso é português. O Guimarães Rosa, quando ele traz lá no Grande Sertão Veredas o seu fulô, né? Seu fulô, gente, é uma influência de língua africana, porque o dígrafo flá, flé, fli, fló, flu, esse dígrafo FL não existia em algumas línguas africanas de origem banto, sobretudo no quimbundo, por exemplo. Por isso que a Lélia vai falar que as pessoas falavam Flamengo e não Flamengo. Por isso que no Grande Sertão nós temos o fulô, do fulorêncio, né? Tem até bandas, né, que chamam não sei o que de fulô, né? Fulô seria flor, olha que bacana. Né? É uma variedade de falar a própria palavra flor. Por que não trazer isso? Por que, né, a gente não trazer isso também para a nossa sala de aula? Ou de língua materna ou de língua adicional. Olha o tanto que a gente tem, né, que aprender com essas comunidades originárias, com as comunidades quilombolas, indígenas. Né? Quando a gente fala mesmo no ensino de PLA, aproveitar que a Nildiceia nos deu olá aqui, as boas-vindas, né? Trazer para o PLA o público indígena, né? Às vezes, quando a gente fala sobre o PLA, a gente cita aquele... Né? Tem os refugiados, obviamente, você tem português como língua de acolhimento, língua de herança, para falantes de outras línguas, estrangeiro, adicional, e para os indígenas, claro, né? E para a comunidade surda, porque o português não é língua materna para os surdos, né? E para os quilombolas, gente, a gente não fala, né? Existem muitas comunidades quilombolas no Brasil e a gente não fala num a gente, olha para você ver, a gente fala em português para países onde o português é uma língua oficial, para países falantes de português, por exemplo, existe até um material do Itamaraty que foi desenvolvido para português para falantes de países cuja língua oficial é o português, né? Mas a gente não fala nos quilombolas, né? Quer dizer, e aí? Como trabalhar o português ou as variedades da língua portuguesa também com as comunidades quilombolas que nós temos aqui no Brasil? Né? É interessante. Inclusive, tem um material do Itamaraty que é o ensino da capoeira, né? Você ensinar português por meio da capoeira, que eu achei fantástica essa ideia, que traz uma ideia de português também, que muitas vezes existem mestres de capoeira que estão lá no leste europeu, nunca vieram no Brasil, nunca falaram português, mas entoam os cantos da capoeira, né? Em português. Porque a capoeira é uma arte negra, né? Africana e brasileira, né? Afro-brasileira. Né? E olha a expansão dessa capoeira pelo mundo. Né? Vocês estão vendo, então, como é que é diversa? A questão é diversa, a questão é muito... Né? São as diferentes diferenças, como diz a professora Marilda Cavalcante, né? Da Unicamp e a Teca, né? A gente deve valorizar essas diferentes diferenças. E interculturalidade, como elas dizem também, não é bálsamo apaziguador, gente. Interculturalidade é conflito, né? E esse conflito pode ser positivo ou negativo. E basta, o que a gente tem que fazer? Negociar. Né? Nós precisamos negociar esses conflitos o tempo todo em sala de aula. E aí, eu trago a questão também, gente, de que a escola não deve ser a única promotora de letramento para os nossos alunos. Os nossos alunos também promovem letramentos e podem trazer esses letramentos para a escola. E aí eu chego na parte da sala de aula, quando a gente traz a pedagogia decolonial. A primeira coisa, gente, é escutar. Né? E aí eu trago a Débora Diniz e a Ivone Gebara, que acabaram de lançar esse livro maravilhoso, Esperança Feminista, né? Elas trazem um verbiário aqui feminista, são 12 verbos ao todo, e o primeiro verbo é ouvir. Mas ela problematiza, não, ouvir é muito mecânico, eu quero mais do que ouvir, nós vamos falar de escutar. E aí ela traz um exemplo lindo de um ideograma japonês, que no ideograma japonês, ouvir é uma portinha, então parece que é mais o mecânico da coisa, ouvir e acabou. O escutar, gente, além dessa mecânica biológica, né, do som,
você tem um coração, você tem o número 10 e você tem como se fosse uma alma aberta assim, para o mundo, sabe? É um outro ideograma, olha que lindo isso. Ou seja, escutar é o coracionar. Escutar é juntar mente e corpo. Escutar é juntar razão e emoção. Isso é escutar. Né? Então, a primeira coisa da pedagogia decolonial, e aí eu trago naquele texto que eu fiz com o meu querido amigo e professor da Federal de Juiz de Fora, Alexandre Cadilli, que é um texto que a gente publicou em 2020 na revista Calidoscópio, que fala de estágios, decolonialidade e formação de professores. Um dos primeiros passos para a gente tentar promover um letramento decolonial é a escuta, é com a escuta, essa escuta ativa, essa escuta amorosa, essa escuta do Eros que eu falei lá da Bell Hooks no início da fala, né? Por quê, gente? Porque com essa escuta eu vou começar a tirar a escola daquele pedestal hierarquizador, daquele pedestal homogeneizador, sabe? Daquele pedestal lá do Pink Floyd, de que todo mundo é igual, de que eu vou só transmitir conhecimento. Não, não. A escola também deve agregar e deve estar aberta e deve escutar amorosamente outros letramentos que são produzidos fora dos seus muros. Vocês entendem? No seu entorno. Olha a educação do entorno como é importante. Né? A universidade não tem só que levar conhecimento para fora, ela também tem que... Não é ela que tem que trazer, ela tem que abrir as suas portas para os conhecimentos originais, para os saberes indígenas, para os saberes quilombolas também adentrarem seus portões. Essa é a ideia. Né? Essa é a ideia. Ou seja, letramentos, ou nós devemos ser agentes de letramentos outros em sala de aula. Às vezes a gente vê tanta matéria no jornal, gente, que alunos não sabem ler. Que ideia de leitura é essa que os jornais estão trazendo para a gente? É aquele letramento acadêmico tradicional, ou aquele letramento escolar caixinha, cartesiano, sabe? Aquele letramento colonizado, de que leitura é só aquela tradução de código e ponto, acabou. Não, gente, os alunos estão lendo o tempo inteiro. Eles estão lendo de outras maneiras. Eles não precisam somente estar dentro desse muro escolar para ler. Né? Então, quando eu falo que aluno não lê, que ideia de leitura é essa que eu estou trazendo? É uma ideia colonizadora ou não? Né? Então, a gente precisa, sim, né, abrir a sala de aula para esses espaços de escuta, para a gente trabalhar letramentos outros. E também trabalhar os letramentos escolares, obviamente. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos sistematizar, é claro que nós vamos sistematizar a gramática, né? Inclusive, esses dias eu estava dando aula de prática supervisionada, de PLA aqui, e aí eu dei um exemplo, assim, quando a gente vai sistematizar, eu coloquei assim no quadro. O tu eu coloquei com asterisco, porque em Minas a gente praticamente não fala tu, né? Pode ser uma pessoa ou outra falar, mas a gente não fala. Aí tá lá, você, ele, ela, eu coloquei elo. Depois, a gente, vocês, eles, elas, elos, e entre asterisco, um asterisco bem grandinho pro vós, para explicar que o vós realmente, né? Para os meninos entenderem. Olha que interessante. Primeira coisa, agente. O agente não aparece na gramática, gente, tradicional, né? E a gente só fala a gente, né? O tempo inteiro a gente está conjugando na primeira pessoa do plural, mas colocando a terceira, né? Ali, a gente faz, a gente estuda, a gente fala. E o nós está ficando cada vez mais formal, mais formalizado, né? Então, é claro, eu vou ensinar o nós, mas eu também vou ensinar o a gente. E eu também tenho que mostrar para eles, gente, que existe um mundo que não é binário. Existe aliás, o mundo, para mim, sempre foi não binário, tá, gente? Essa ideia de binariedade também é colonizada, também nos foi imposta. Né? Então, a gente precisa também abarcar essa diversidade linguística em sala de aula. Não quero dizer que nós estamos impondo a linguagem inclusiva. Aliás, eu prefiro dizer linguagem inclusiva do que neutra, né? Que neutra é sabonete, é shampoo, não existe nada neutro nessa vida. Nem a justiça, vocês viram a justiça aí, né? Como é que foi? Bom, mas aí o que acontece? Eu coloquei o elo, por quê, gente? Gente, eu tenho alunos trans, alunas trans, eu tenho alunos que estão em transição, sabe? E eu pergunto para esses alunos, como você quer ser chamada, chamade ou chamado? É nosso dever ético, é nossa responsabilidade. Se a gente quer incluir, se a gente quer transformar, e se a gente quer ser modelo, né, de semeadura, né, de semente mesmo para as nossas salas de aula, para os nossos formandos, licenciandos, a gente precisa fazer esse trabalho ético o tempo todo. Né? Eu falo o tempo inteiro que eu sou um gay branco em constante desconstrução, gente. Essa desconstrução não termina.
sabe? É aquela ideia do Paulo Freire, depois da libertação, né? Não acabou, não, é aí que começa a coisa, né? Eu não quero o lugar do opressor e muito menos o lugar do oprimido de novo. Eu quero o lugar da constante libertação. Eu quero o lugar da terceira margem. Eu quero o lugar do rio sem margens, né? Guimarães Rosa fala que o ideal para o peixe é um rio sem margens, né? Que a gente possa fomentar esses letramentos de rios sem margens nas nossas aulas, né? Essa é a ideia, né? Então, é isso, sabe? É muita coisa, né? Muita ideia que vem na cabeça da gente. E aí eu queria aproveitar também para... então, quer dizer, só voltando para a linguagem inclusiva, eu coloquei o elo ali, mas muitas pessoas se incomodam porque acham que a gente está querendo impor a linguagem inclusiva. E não é essa a ideia, gente. Eu estou querendo ampliar o repertório deles, ou de vocês, ou de todos, ou o meu também. Eu estou querendo ampliar esse repertório. Olha que rica que a linguagem pode ser. E aí fazer um questionamento ao contrário. Quem inventou a gramática tradicional? Por que ela foi inventada? Para quê? Para quem? Para, né? Qual foi o motivo de invenção desses dicionários, dessas gramáticas lá no século XI e XII? Racialmente falando, qual foi a cor que inventou essas gramáticas? Vocês estão entendendo? Sabe, assim, claro, eu vou ensinar o português padrão, a variedade padrão, né, ou a variedade formal, vamos dizer assim, né, eu não gosto muito do padrão, a variedade formal do português, mas eu vou ensinar também outras variedades, ou eu vou dizer que existem outras variedades, né, então existe um incômodo, porque mudar incomoda, né, gente, trazer coisas diferentes incomoda, né, então isso vai incomodar muito ainda, aliás, está incomodando já, em Juiz de Fora tem um projeto para proibir o uso da linguagem neutra nas escolas, ou linguagem inclusiva, nas escolas lá públicas de Juiz de Fora, só para vocês terem uma ideia, né? Então, ainda incomoda muito, né? Ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, né? Então, tá vendo? É muita coisa. Assim, eu posso trabalhar o mineirês na sala de aula, tanto em português língua materna, como em português língua adicional, né? E trazer a ideia do português, e trazer essa ideia, né? Do como é que você tá, pra onde você vai, pra onde eu vou, né? Sá passada, é 7 de setembro, né? Quer dizer, e pedir para eles traduzirem isso, porque eles vão escutar isso na rua, sobretudo aqui em Minas, né? Teve uma vez que um aluno me perguntou assim, eu ainda era aluno aqui da Letras, eu era estagiário do Senex, um aluno me perguntou, professor, o que é... Falei, gente, o que é isso, gente? Né? Só um S sibilando, o que é isso? Sabe o que era, gente? Ele estava no ônibus, a pessoa, licença, sensinho, me dá licença, né? Era com licença. É muito interessante, né? E eles trazem isso da rua, gente, né? E a escola quer separar, né, esse ambiente formal do ambiente informal das ruas. Pelo contrário, a gente tem que trazer essa informalidade cada vez mais. Isso é o coracionar, isso é o sentir pensar e é o sulear, né? E é o esperançar também nas nossas salas de aula. Aí eu queria abrir, viu, Sibeli, para perguntas, senão eu fico aqui falando. Nossa, muito bom. A gente está assim, eu estou aqui encantada, viu? E parece que está borbulhando aqui tantas coisas, é uma desconstrução geral, né? E eu gostei muito de uma coisa que você falou. Nós queremos distância do normal, né? Eu acho que essa pandemia, ela veio, parece que para dar um recado para a gente mesmo, de olha, está na hora de acabar com esse normal, mudar, né? E outra coisa que eu também gostei muito que você falou é de que a universidade tem que abrir as suas portas, né? Eu acho que a universidade trabalhou tanto tempo com as suas portas fechadas, né? Sim. E é esse momento, então, de abrir, de vamos trazer de fora para dentro. Então, muito bom, tem vários comentários aqui. Antes de passar eles, eu queria só fazer uma correção do Márcio, que o Márcio Campos, que fez um comentário, na verdade, é o Márcio Douni Campos, que disse, estou gostando e ouvindo você, Henrique Leroy, gostando muito. Então, o Márcio Douni está assistindo? Está assistindo. Ele pediu para fazer a correção aqui, porque eu só falei Márcio Campos. Que honra! E eu falei dele aqui, meu Deus. E você falou dele, pois é. Me desculpa, nossa. Márcio Douni, porque... Que honra, Márcio. Obrigado pela presença. Obrigado. E, bom, temos aqui vários comentários. Por exemplo, a Vivian, ela colocou como um comentário, depois tem também algumas perguntas, que com as tecnologias digitais temos hoje mais acesso a materiais autênticos de outras variedades da língua estrangeira que ensinamos, né?
em relação, então, àquela questão, nós estamos trabalhando com língua estrangeira em sala de aula, e aí, Sim, né? sim. Hoje nós não temos que ficar presos ao que o material Claro, didático não, que foi produzido lá na Europa ou não nos mesmo. Estados Unidos, a gente não tem mais que ficar preso ali, né? Então, achei bastante pertinente, muito bem Sim. lembrado. Eu me lembrei de um fato aqui, trazendo o interior de São Paulo e o estado de São Paulo. Eu queria só falar um exemplo do Itamar Assunção, gente, nosso maravilhoso cantor, artista, né? O Itamar tem uma música maravilhosa, gente, que se chama Que Tal o Impossível? Essa música, ela é toda construída no pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha, para trazer a gramática, gente, né? A famigerada gramática tradicional. Então, é uma música que fala assim: se nós pudéssemos, se nós fizéssemos, se ao máximo amássemos, e se nós, né, jantássemos. Quer dizer, a música é toda no imperfeito do subjuntivo. É muito legal. E, é claro, eu não vou começar a aula falando do pretérito imperfeito, mas eu posso muito bem começar a aula trazendo essa figura, esse personagem icônico, importantíssimo da nossa cultura, que muita gente não conhece, que é o Itamar Assunção. Trazer o Pretobras, né? Fazer aquele jogo de palavra com a Petrobras, que ele tinha um álbum que chamava Pretobras, trazer outras músicas dele. Ele tinha uma banda na década de 80 que chamava Isca de Polícia. Será por que essa banda chamava Isca de Polícia? Né? O que ele estava querendo dizer com isso? Ele era extremamente irônico, inteligente, poeta. Né? E depois eu vou sistematizar a minha aula com essa música no imperfeito, né, do subjuntivo. Isso serviria tanto para português como língua adicional, como para português como língua materna, né? Isso é maravilhoso, né? Não é bacana isso? Você vai ver um autor, um artista da terra, né, de São Paulo, né, para a gente trabalhar nas nossas aulas, um artista negro, né, um artista, assim, único, né, gente? Itamar é único, né? Itamar Assunção. Então a gente vai lembrando, Emicida, né? Olha esse documentário de Emicida, que agora a negritude não ocupa as escadarias, mas na época da Lélia Gonzalez eles ocuparam as escadarias do Teatro Municipal com o MNU, Movimento Negro Unificado. Emicida traz esses representantes do MNU para dentro do Teatro Municipal, né, em 2019, com o documentário Amarelo. E ele nos dá uma aula de letramento racial crítico, gente, falando de Lélia, falando de vários personagens de ontem e de hoje da nossa negritude, né? Trazer a música Esmalha de Emicida para falar de literatura, para falar de simbolismo. Olha que coisa mais linda, né? Trazer Ruth de Souza. Né? Ele disse que Ruth de Souza, infelizmente, já tinha falecido quando ele fez o documentário, mas a ideia era ele colocar a Fernanda Montenegro com a Ruth de Souza, que foi tão invisibilizada e que é tão grande quanto a Fernanda, claro, né? E que foi tão invisibilizada. Trazer, gente, podcasts para as nossas aulas. Olha as novas linguagens aí da internet. Existem podcasts maravilhosos, como Vidas Negras, que unem personagens do passado e do presente. Existe o podcast também do Mano a Mano, do Mano Brown, onde ele entrevista várias personalidades. Né? Então, é isso que a gente tem que levar. É assim que a gente vai trabalhar esses letramentos outros, né? Porque lá naquela pedagogia decolonial que a gente cita nesse texto, né, da Calidoscópio, depois de escutar, né, a gente vai ouvir essas narrativas e trazer esses outros letramentos. A música que ele está escutando na comunidade, o que ele está escrevendo, com quem que ele está se relacionando, entendeu? A gente vai trazer esses letramentos outros, podcasts, Emicida, Itamar Assunção, para depois, ou o Djonga, né, algum MC que ele esteja escutando na comunidade dele, para depois a gente também trabalhar o conteúdo que a gente quer trabalhar, ou eu posso trabalhar esse conteúdo atravessando esses letramentos outros também. Eu não preciso separar o letramento escolar cartesiano desse letramento outro. Eu posso muito bem fazer, aliás, a gente deve, né, fazer o diálogo entre os dois. E não, ok, eu vou trabalhar o Itamar Assunção, mas agora eu vou ficar falando só de gramática. Não, vamos trabalhar o imperfeito com o Itamar, né? Aí nessa música do Itamar. Né? Então, essa é a ideia, né, dessa pedagogia decolonial. Né? E fazer com que os nossos licenciandos levem isso para os campos de estágio. Né? Também é essa a ideia. Muito bom, excelente. Nossa, a coisa da ruptura, né? Esse momento mesmo de romper com aquela colonialidade, né? Exato, exato. Tem aqui um comentário, cadê? Do Márcio Doune Campos, que diz que Itamar Assunção lembra o Inédito Viável de Paulo Freire. Bacana, muito bom, Márcio. Exatamente.
Não, ele é o inédito viável, né? Itamar é o inédito, sempre foi inédito, né? Até hoje ele é inédito. Ele tem trabalho até infantil, gente. Livros para criança, né? Ele é maravilhoso. Tem uma música dele que só fala de animais, gente. Imagina isso, você trabalhar isso na sala de português. Você leva essa música e tem os sons, né? E as backing vocals faziam os sons dos animais e, ao mesmo tempo, você trabalha os vocábulos, né? Os substantivos aí dos animais. Você pode levar isso para a sala de aula. Olha aí, gente. Lembrei dessa música aqui agora. Maravilhoso. Muito bom, Márcio. Inédito. Ele é o inédito viável. Ele é. Realmente. Ele é a personificação do inédito viável. Isso mesmo. Bom, a Nildiceia está assim, muito feliz de poder te ouvir, né? Ela colocou vários comentários, que é um prazer enorme te receber e que a gente aguarda você na FCL, né? Que você já está convidado para uma visita. Por favor, gente, me convidem que eu vou mesmo, ainda mais agora no presencial. Já está convidado. Temos também a Ana Paula Velasquez, que fez um comentário complementando, né, que a comunidade ribeirinha também é pouco lembrada, né? Exatamente. Sobretudo, Ana Paula, quando a gente traz aí esses crimes, né? Provocados pelas mineradoras, né? As comunidades ribeirinhas que são muitas vezes descendentes de indígenas e também de quilombolas, né? Que se confundem, né? As comunidades ribeirinhas se confundem com quilombolas e também com indígenas, né? Então tem atravessamentos aí. E sim, a gente deve falar delas, deve visibilizá-las, sim, porque eles têm saberes maravilhosos, gente. Saberes tradicionais maravilhosos, sabe? Desse contexto, desse local, e que a gente nem sabe, a gente nem sabe que existe, né? E que são saberes que devem vir para a universidade também. É o famoso genipapizar, né, a universidade, né? Trazer também esse indigenizar, né? Trazer esse saber ribeirinho aí, que foi tão afetado por esses desastres, esses crimes aí das mineradoras, né? E existem modelos, não tem como não existir modelo sustentável, gente, de mineração, sabe? Porque às vezes a gente critica, aí a pessoa fala assim, então você é contra qualquer tipo de mineração, então você não vai poder fazer nada. Você não pode nem estar aqui nessa tela de computador, porque para o computador estar aqui na nossa frente precisa de mineração. Ok, mas podemos ter outras maneiras de explorar essa natureza, pelo amor de Deus, né, gente? Natureza que é uma pessoa, né? Aliás, a natureza não precisa da gente, não. A gente é que precisa dela. Olha o que aconteceu aí com a pandemia. Né? Olha como é que a gente está tratando ela. Né? Então, quer dizer, a natureza fala, né? E ela também mata, né? Ela também pode matar, né? Então, que a gente quer ser amigo ou não dela, que ela não precisa da gente, não. Né? Essa é a ideia. Eu aprendo muito com o Krenak, aprendo muito com ele. Muito. E com o Davi Copenau e Yanomami também, com aquele livro dele... A Queda do Céu. A Queda do Céu, que é um livro dele com o Bruce Albert, que é um antropólogo belga, é maravilhoso, gente. É uma literatura oralizada indígena, né? E é interessante que é oralizado, né? Tudo do Krenak é oralizado, né? O oral foi traduzido para a palavra escrita, né? Ou seja, essa ideia da oralização, ela desafia a colonialidade da linguagem, que é grafocêntrica, né? Por que tudo, para ser legitimado, tem que estar escrito? Por que a escrita sempre tem que estar no centro de tudo? Por que eu tinha que trazer slides aqui hoje, por exemplo? Olha, eu não trouxe nada de slide, tá vendo? Eu não vou levar slide, né? Eu acho que a gente fala melhor, né, do que simplesmente colocar um slide. Às vezes é bom ilustrar com slide, é claro, né? Eu gosto muito de trazer a figura do autor, porque não existe epistemologia sem ontologia, né? Sempre existem pessoas, corações por trás das teorias, né? Então, é bom também trazer slide, mas também é bom não trazer, né? É bom desafiar esse grafocentrismo também e trazer oralidades, né? Tem um capítulo nesse livro, aqui, ele está aqui, ó, A Queda do Céu. É um livro maravilhoso, tá? Que eu super aconselho vocês, se puderem comprar. Primeiro capítulo é sobre linguagem, gente. Igual a Máscara Negra, Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon, o capítulo primeiro chama Palavras Dadas. E isso é um respeito aos ancestrais, né? Porque as palavras não são dele, as palavras são dos ancestrais. Ele está falando, né? Os ancestrais estão utilizando esse corpo dele, né, para falarem as palavras, né? Ou seja, as palavras são dadas para ele. E ele vai trazer uma problemática muito interessante da nomeação, né? Que se a gente for pensar bem, nós não escolhemos o nosso nome,
né? E na perspectiva dos Yanomami, eles têm apelidos até a adolescência, até a puberdade, e a partir da puberdade, eles mesmos escolhem os nomes deles por meio de sonhos que eles têm, com os Chapiri, que são os espíritos indígenas, né? O Copenaua, por exemplo, do Davi Copenaua, vem de um sonho que ele teve com um guerreiro, né? Com o guerreiro Chapiri, que era um Copenau era guerreiro. E Yanomami é o nome étnico, né? E Davi, ele fala que foi o nome do branco, o nome que os brancos deram para ele. Aí tem Davi, Copenau e Yanomami, né? Então, quer dizer, olha que bacana isso, né? E aí, gente, olha que legal, eu trabalhei esse texto numa disciplina aqui de decolonialidade, PLA, e eu tinha uma aluna trans. Gente, essa aluna chorou nesse dia dessa aula, porque ela começou a refletir, meu Deus, eu não pude escolher meu nome. Eu não sou Daniel, eu sou Daniela. Eu quero ser chamada de Daniela, né? Então, quem me dera ter sido uma Yanomami, né, para poder escolher meu nome na puberdade. Olha isso, gente. Isso deu uma, sabe, na aula, o povo começou a chorar. É o coraçonar, gente. Isso é coraçonar, sabe? Assim, a gente tem que trazer. É Bell Hooks com Eros, né? E ontem eu descobri, para fazer esse discurso do Paraninfo, eu descobri que o Eros também era um perspicaz arqueiro, sabe? E aí eu relacionei, não, mas nós vamos sulear esse Eros. Esse Eros nosso vai ser Oxóssi. Não vai ser grego, não. Vai ser Oxóssi da Umbanda com a sua flecha, né? Quer dizer, ou as entidades indígenas também com as suas flechas, né? Então, essa é a ideia, né? Legal, excelente. Olha, temos aqui algumas perguntas. Eu vou começar aqui com uma pergunta da Vivian. Ela pergunta como lidar com as experiências dos alunos de língua estrangeira que esperam o trabalho com as variedades tradicionais coloniais em sala de aula. Eu acho que a ideia é desconstruir tudo isso com amor, né, gente? Por isso, coraçonar, né? Então, assim, por exemplo, eu vou contar um exemplo para vocês. Teve uma época aqui no FMG que nós recebemos muitos chineses. Eles estavam vindo muito para cá, né, para trabalhar nos mercados aqui. Isso foi 2008, mais ou menos, né? E nós começamos a trabalhar muita música. E a turma era só de chinês. Às vezes tinha alguns japoneses e isso dava um problemão. Gente, vocês imaginam, chineses e japoneses numa mesma sala? Você tinha uma interculturalidade aí em potencial, né? E a gente aprendia muito também com eles. E aí teve um dia que o chinês levantou para mim e chegou bem assim, né? Professor, aula muito boa, mas glamática. Queremos só glamática. Música não é aula. Música não é aula. Gente, e eu tinha... Sabe quando você passa a noite preparando a aula? Bem legal. E essa música tem tudo a ver com a gramática que você vai ensinar. E aí ele vira e fala que a gramática foi legal, mas a música não. Então, quer dizer, olha, a gente vai tentando, né, com amorosidade, né? Depois, para esses chineses, eu não trabalhei mais música, porque eu entendi que era mais cultural, mas mesmo assim eu fui desconstruindo, porque eles estavam no Brasil e eles precisavam respeitar essa outra cultura também que eles estavam, inclusive a cultura de ensinar e aprender, que é diferente da cultura de ensinar e aprender na China, né? Então aqui a gente usa, sim, nossas manifestações culturais, que é uma música, por exemplo, para ensinar, né? O tanto de música de Chico Buarque que a gente coloca o cotidiano para ensinar o presente simples, meu Deus, todo dia ela faz, todo sempre. E aí é uma crítica também à situação de gênero, né? Então, quer dizer, eu acho, Ana Paula, que nós devemos... Ana Paula, né? Nós devemos começar... A Vivian. É Vivian. Vivian, começar a desconstruir isso com calma, sabe? Você sistematiza, aí um dia... Você sistematiza um dia, coloca a conjugação no quadro, ok. Aí um dia você faz diferente. Você traz uma música, você traz o excerto de um filme, você traz o excerto de um vídeo musical, você traz um podcast, entendeu? Você vai discutindo a ideia daquilo para depois sistematizar. Sabe, eu acho que aos poucos a gente vai ensinando para eles que essa cultura de ensinar a aprender nossa também é diferente, né? E deve ser diferente também, né? E isso pode atraí-los mais, inclusive, para a aula do que simplesmente eu chegar e falar que hoje eu vou ensinar o futuro do subjuntivo, né? Então, eu acho que a gente tem maneiras aí de... Então, assim, não existe fórmula, viu, Vivian? Não existem fórmulas. Livros nos ajudam muito, materiais nos ajudam muito, mas não é tudo, tá? Por mais que a gente tenha livros maravilhosos, né? A gente não deve segui-los como Bíblia, por exemplo. A gente deve nos orientar, né? E, claro, alguma atividade ou outra, mas a gente deve sentir a nossa turma primeiro, sabe? Quem são esses alunos, para depois adaptar a atividade de livro ou adaptar o material didático ou
se tivermos tempo, né, gente, claro, criarmos materiais didáticos, né, Sibeli? Para a gente trazer a criação de material didático, por que não? Criarmos materiais didáticos com esse viés decolonial, né, ou pós-colonial. Eu queria até trazer a problemática, gente, para vocês aqui, desse decolonial que eu falei lá no início, porque hoje tudo é decolonial, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, que é o seguinte, eu vou até trazer uma autora indígena aqui para nós. Existe uma autora indígena que se chama Silvia Rivera Cusicanqui. Ela é boliviana, ela é uma artivista e uma ativista indígena, e ela tem uma frase maravilhosa que eu aprendi com a minha querida colega Doris Matos, lá da Federal de Sergipe. A Doris, uma vez, numa fala minha, ela disse o seguinte: Henrique, o que você acha dessa frase da Silvia? E a Silvia diz que o decolonial é moda, que o pós-colonial é um desejo e que o anticolonial é luta. Aí eu, nossa, que provocação, hein? Essa é uma provocação maravilhosa, porque decolonial realmente é moda, gente, porque é algo que está muito discutido, é algo que é contemporâneo, né? Mas as pessoas não estão se fundamentando muito. Quando eu digo as pessoas, é claro, não estou generalizando, claro, obviamente, mas eu vejo muitos trabalhos que generalizam demais o conceito. Quando a gente traz decolonial, sobretudo desse giro decolonial, desses autores que eu citei hoje, mais no início da minha fala, eu estou trazendo, gente, fundamentalmente a questão da raça e das racializações. Então, para ser decolonial, precisamos ter o atravessamento das raças. Precisamos falar das negritudes, dos indígenas ou dos asiáticos, né? Ou de nós como brancos em desconstrução, né? Precisamos racializar a questão, racializar criticamente para falarmos em decolonial. Né? É por isso que assim é muito complicado. Eu participei de uma defesa agora, não, de uma qualificação de doutorado aqui no FMG, e o título do trabalho era O Crítico Decolonial e o Decolonial Crítico. E foi muito interessante a nossa discussão, porque nem tudo que é crítico é decolonial. Mas o decolonial, ele é crítico. Porque o decolonial, ele amplia esse pensamento latino-americano, que, aliás, veio do pós-colonial. Né? E é isso, gente. Na década de 70 e 80 era o pós-colonial. Na década de 60 e 70 era marxismo. Quer dizer, isso acontece. Quando Paulo Freire escreveu Pedagogia do Oprimido, era o marxismo que estava em voga. Né? É isso. Né? Na década de 80, com os estudos... Opa, travou? Oi? Travou? Oi, agora voltou. Pronto. Isso. Mas a gente tem que se fundamentar bem. Né? A gente precisa ser radical no sentido que Paulo Freire fala. Não é radical sem sentido, é radical no sentido de raiz. A gente precisa ir na raiz da questão. Né? E existe uma diferença entre radical e extremista. Né? Extremista realmente é aquele que não tem fundamentação. Mas o radical, ele está na raiz, né? E às vezes o radical é utilizado como extremismo. Às vezes até pela mídia, né? A mídia fala muito em radical como extremo, né? E eu gosto de enxergar isso por outro lado também. Mas, olha, então o decolonial ele precisa trazer essas questões de raça, de racialização, né? Ou da minha desconstrução como branco, ou da negritude, ou dos indígenas, ou dos quilombolas, né? Precisa. E tá mais no Brasil, né, gente? Onde nós tivemos mais de 3 séculos e meio de escravização, né? Então, quer dizer, não falar mais escravo, gente. Escravo naturaliza o processo. Falar escravizado, né? Tem uma líder quilombola baiana que diz que ela não é descendente de escravo, ela é descendente de pessoas que foram escravizadas. Ou seja, é um processo, né? A gente não deve naturalizar. Isso é decolonizar a linguagem, né? Eu falar escravização ao invés de escravidão é decolonizar a linguagem. Né? Aliás, gente, vejam Medida Provisória do Lázaro Ramos. Viu? Se vocês não viram ainda, quando tiver oportunidade, vejam que é maravilhoso. Maravilhoso. Olha esse nosso carnaval de agora, que aula de religião de matriz africana não foi esse carnaval, gente? Sabe? E isso despertou amores e também despertou aversões. A gente sabe disso. Né? E a questão, como a linguagem inclusiva, a questão não é impor, a questão é mostrar que existe uma diversidade de deuses também. Existe Oxóssi, existe Exu, existe Jesus Cristo, existe Maomé, existem, né? Como está a sua existência, né? Então, beleza, decolonial é moda, então tomar cuidado com esse decolonial, com esse adjetivo, né? Pós-colonial é desejo. E aí? Isso é muito legal. Será que nós já chegamos no pós-colonial? Gente, nós somos produto, processo, nós nascemos nesse mundo.
imersos, na verdade, em colonialidade, né? Nós não chegamos nesse pós ainda colonial. Por isso que ela fala, pós-colonial é um desejo, gente. É muito interessante. E para a gente fazer um paralelo com o decolonial, você tem um paralelo aí de épocas diferentes e você tem um paralelo geográfico de origem desses conceitos epistemológicos, porque o pós-colonial ele está muito mais atrelado à Índia, com os autores, né, Gayatri Spivak, que pode o subalterno falar. Nós temos outros autores indianos. Tem o Baba também, maravilhoso, com Entre Lugar. Nós temos também aqui na Jamaica o Stuart Hall. Então, a gente tem muito colônias inglesas, né, como Índia e Jamaica, e também tem um pós-colonialismo latino-americano, que depois vai virar o decolonial, né, mas são épocas diferentes e também a geografia é diferente, né, de nascimento dessa produção de conhecimento. Né? Então, tem uma separação, gente, mas isso não é para brigar, não, gente, é para complementar. Né? Às vezes a pessoa briga, mas eu sou marxista, mas eu sou pós-colonial, mas pelo amor de Deus, gente, se a gente continuar assim, nós vamos perder mais eleição. Né? Então, vamos furar a bolha, gente, vamos furar as bolhas, vamos conversar junto, pelo amor de Deus. Decolonial complementa o pós, que complementa o marxismo, é isso, sabe? E aí vem o anti, né? O anticolonial. O anticolonial é a luta, é o movimento social, que a Lélia fez tão bem, né? A Lélia juntou muito bem o movimento social com a universidade, né? Abriu aí essa fronteira entre... Né? A Lélia, na verdade, a Lélia manifestou essa pedagogia da encruzilhada, né? Do conhecimento em trânsito, né? A encruzilhada, gente, é lugar de chegada, não é lugar de partida, né? Aqui o conhecimento sai daqui e vai para todo mundo. Não, a encruzilhada, ela aceita todos, aquele atravessamento todo. Né? Não é à toa que ela está numa esquina, né? Essa é a pedagogia das encruzilhadas. Aliás, tem um livro do Luiz Rufino, né, que se chama Pedagogia das Encruzilhadas, de 2019, e tem também um livro de uma jamaicana que se chama Jack Alexander, onde ela vai falar também da Pedagogies of Crossing, né? Pedagogia dos atravessamentos, né? Que não tem aquela ideia do eurocentrismo de que o conhecimento só partiu de lá, hierarquizado, e de lá foi para todos os outros que não tinham nada, que não sabiam nada, que, né? Entendeu? E essa ideia para o decolonial é aquela ideia do zero point hubris, que é o ponto como é que é o ponto zero do conhecimento. Quem desenvolve essa ideia é o Castro Gomes, o Santiago Castro Gomes, que é um outro antropólogo colombiano. Ele desenvolve essa ideia de ponto zero, né? E ele chama esse ponto de híbris do ponto zero, porque híbris, na mitologia grega, era a deusa da arrogância. Olha que interessante isso. Como se a Europa fosse arrogante de falar que aqui nasce o conhecimento e não existe mais conhecimento antes de mim, é só depois de mim, sabe? Então, eles fazem essa crítica da híbris do ponto zero, como essa deusa da arrogância, para falar, peraí, existem e sempre existiram outros conhecimentos, outras cosmovivências, outras sabedorias, né? Também, né? Acho que é por aí. O anticolonial é luta. Aí ela fala que não, eu sou da luta, eu vou para a luta, né? Que é o Fanon também. O Fanon lutou pela independência da Argélia, né? A gente sabe disso, então. E aí seria o anticolonial. Então, tudo é para ser problematizado. Gente, isso aqui é uma lente, né? Isso aqui é uma perspectiva, é uma opção, né? É uma escolha que a gente está fazendo. Existem outras escolhas. Não deve nunca ser absolutista, até porque senão a gente vai virar colonizador, né? Colonial. Então, é uma isso é muito importante. Né? A gente acaba cometendo o mesmo erro, mesmo não, né? Mas um erro semelhante. Sim, acontece muito, né? Olha, nós temos aqui duas perguntas, mas que eu vou juntar, porque elas estão relacionadas. A Júlia, ela pergunta, Henrique, você poderia falar novamente sobre o sentir pensar, por favor? Sim. E a Flora, eu vou emendar com a pergunta da Flora, que diz assim, podemos relacionar a não neutralidade dos discursos com o sentir pensar? Seria a nossa valorização da razão imparcial, inclusive dentro da academia, uma noção eurocêntrica? Com certeza, com certeza. A gente aprende isso, né, desde muito novo, de que a partir do momento que você coloca a caneta no papel, você já não está sendo imparcial, né? Você está trazendo a sua subjetividade, você está trazendo a sua história de vida, as suas ativas, você está visibilizando,
o seu bioverso, né? O seu universo biológico, né? O seu pluriverso biológico está sendo manifestado aqui, né? Porque você está falando. Por isso que eu trago sempre as ontologias também nas falas, né? Eu gosto de trazer de onde as autoras vêm, quem são elas, né? Quando a gente fala em translinguagem, eu adoro trazer a Lélia Gonzalez, a Glória Anzaldúa, que era uma lésbica fronteiriça maravilhosa, indígena, ticana, ali da fronteira do México com os Estados Unidos. Então, eu adoro falar da Glória Anzaldúa aqui para trazer as precursoras das translinguagens, né? É muito importante a gente valorizar essa ancestralidade também do pensamento, né? Quando a gente traz decolonialidade, é muito interessante a gente trazer a cosmovivência indígena, igual com o coracionar, próprio sentir pensar, antes de trazer os conceitos, né? Eu acho que é um respeito que a gente tem, ao mesmo tempo é um dever ético, né? De valorizar todos esses conhecimentos que sempre foram invisibilizados, né? Pelo pensamento, pelo sistema mundo moderno, né? Bom, e a pergunta foi da imparcialidade e também do sentir pensar, né? Então, essa ideia do sentir pensar vem dessa educação popular colombiana, desenvolvida, sobretudo, pelo Orlando Falsborda. Tem um texto muito bonito, gente, do João... Gente, ele é do Pará. Ai, meu Deus, esqueci o nome dele agora. Eu até ia enviar um livro para ele. Mas ele faz o paralelo entre Paulo Freire e Orlando Falsborda, Consciente Pensar e Solear. João Carlos... Ai, gente, agora eu esqueci o nome do João. Como é que eu esqueci o nome dele, assim? Tá? Mas vocês podem procurar. Ele fala do Solear e ele fala do Sente Pensar. Vai aparecer aí, João Colares Neto, lembrei. É muito nome, gente, na cabeça da gente. João Colares Neto, Federal do Pará, escreveu esse texto que é referência para todos nós, porque ele dialoga Freire com Falsborda, seria uma referência interessante. E é bacana a gente mergulhar nessa pedagogia popular latino-americana, sobretudo dos países hispano-falantes, porque ele vai trabalhar com as comunidades palenqueiras, que eu falei aqui para vocês, com as comunidades quilombolas da Colômbia, populares também, né? E ele vai trazer, junto desse trabalho dele, a metodologia que se chama participação ativa, a metodologia da ação participativa. Metodologia da ação. É como se fosse uma pesquisação. É como se ele nomeasse uma pesquisação lá na Colômbia. Quando você... O que o Paulo Freire diz, gente, nossos sujeitos não devem ser objetos, devem ser sujeitos de pesquisa. Né? Eu não devo pesquisar um sujeito no sentido dele ser um objeto sem voz, né? Inerte, né? Ele é um sujeito e ele também vai nos ensinar. E não é toda hora que ele quer falar, não, gente. Não é, você não está levando um animal para o laboratório e dissecando esse animal. Não é isso que você está fazendo. Né? É um sujeito, é um humano. Essa pesquisa, esse processo metodológico, ele deve ser humanizador. E é aí que vai entrar a investigação, ação participativa. Esse é o nome da metodologia do Falsborda. Investigação, ação participativa. Essa participação é humanizadora. É quando eu levo a sério o meu sujeito de pesquisa. Ele é um sujeito. Se ele quiser falar, ele vai falar. Se ele não quiser falar, ele não vai falar. E ponto. Eu vou respeitar a história dele, a visibilidade. E eu vou tentar visibilizar, né? Mas vai depender muito dele também. Né? Então, não é aquela ideia de antropologia tradicional, que eu ia pesquisar os indígenas, uma comunidade distante, e eles nunca tinham voz. Né? Quem tem a voz é o europeu, é o branco que está indo ali pesquisar. Essa não é a ideia. Então, o Orlando vai trazer esse sentir pensar dentro dessa investigação, ação participativa. Né? Trazendo o sujeito de pesquisa, trazendo esse sujeito campesino, colombiano, popular e palenqueiro e quilombola, né, para o centro da pesquisa. Né? Essa é a ideia do sentir pensar. E aí, né, o pensamento com sentimento. E aí eu lembro, gente, eu fiz uma visita a Milho Verde, maravilhosa. Milho Verde é um distrito, foi distrito de Diamantina, aqui em Minas, foi a terra de Chica da Silva, onde ela nasceu. E Milho Verde hoje é distrito da cidade do Cerro, onde tem um queijo maravilhoso, viu, Sibeli? Tem um queijo lá. O queijo do Cerro é um negócio demais. É um negócio de doido. E lá, eu tava de férias, aí eu fui numa sorveteria, e na sorveteria estava escrito: se faz... Como é que é? Se faz sentido, faz sentir. Aí eu pergunto para vocês, gente, isso tudo que eu falei fez sentido para vocês? Isso tudo que eu falei fez sentir alguma coisa em vocês? Né? Alguma coisa sentiu aí dentro de vocês? Porque, assim, isso é sentir pensar.
né? Porque a gente está trazendo muita epistemologia, né? Essa coisa parece que é caixinha, mas a gente está querendo tirar elas da caixinha, viu, gente? A ideia é essa. Então, colocar a epistemologia junto com as sabedorias populares, indígenas, quilombolas, essa é a ideia, né? Então, assim, Marina tem uma lista enorme de leitura. Marina está querendo lista de leitura. Tem um melhor. Aliás, deixa eu indicar uns livros, posso? Claro. Esse livro acabou de sair, Suleando Conceitos em Linguagens, das nossas queridas colegas Cristiane Landulfo, da Federal da Bahia, e Doris Matos, da Federal de Sergipe. São vocábulos suleados, ou seja, são palavras que a gente tem utilizado muito nessa perspectiva decolonial, e um dos capítulos é o coraçonar, gente, que eu fui convidado para escrever um capítulo sobre o coraçonar e está aqui. Tem esse livro também online, tá? Vocês podem baixá-lo. Suleando Conceitos em Linguagens. E tem também o livro que eu lancei no ano passado, que eu queria muito indicar para vocês, que é a minha tese de doutorado ampliada, né? Eu ampliei na pandemia essa tese sobre a minha experiência na sala de aula de português como língua adicional na Tríplice Fronteira, Foz do Iguaçu, Ciudad del Este, no Paraguai, e Puerto Iguaçu, na Argentina. E eu trago nesse livro uma historiografia do giro decolonial, né? Então, eu explico, né, esses conceitos todos que eu falei aqui, colonialidade, colonialismo, né? A híbris do ponto zero também, que eu falei aqui. E eu trago, para ilustrar, gente, todo capítulo começa e termina com Grande Sertão Veredas e Pedagogia do Oprimido. Então, eu faço um diálogo entre a Pedagogia do Oprimido e Grande Sertão Veredas e relaciono esse diálogo com a sala de aula de português língua adicional na fronteira, né? Então, é uma obra que me é muito cara, porque foi a minha experiência na Unila durante esses 6 anos que eu fiquei lá, né? E levando um pouco de mineiridade para lá e também trazendo um pouco de fronteira, ou de fronteirismos aí, né, para Minas Gerais também. Então, tem aí também Rosa e Freire junto aqui. E eu descobri algumas coisas, gente, que são muito interessantes entre Rosa e Freire, viu? Que está aqui no livro também, que é bem legal, assim. Muito bom. Eu queria lembrar que essa live vai ficar disponível no YouTube, e eu acho que lá a gente pode colocar comentários, então, de repente, colocar ali também essas referências, quem quiser complementar também, né? Bom, eu queria complementar agora, fechar talvez com um comentário, porque se deixa, a gente fica te ouvindo aqui até amanhã, viu, Henrique? Então, eu imagino que você deve estar cansado. Eu vou finalizar, então, com um comentário do Márcio Douli Campos, que ele traz uma fala de Paulo Freire, que a criança, antes de chegar à escola, já lê o mundo desde seus primeiros anos, mas nem todo professor assume isso na escola. Comente, por favor. Nossa, meu Deus, vai ter outra live para comentar? Precisamos de mais uma live. Ô, Márcia, aliás, ela tem histórias muito interessantes, viu, de Paulo Freire, sobretudo depois que ele foi para a prisão, né, que ele começou a ler o Grande Sertão, que ele chegou na página 15 e falou assim, mas o que é isso, gente? O que eu estou lendo aqui? Pelo amor de Deus. E aí, existia um colega de cela dele, que era o Antônio Moraes, Clodomir Santos de Moraes, um sociólogo do Oeste Baiano, que estava com ele nessa cela, e ele era dessa região sertaneja da Bahia, e ele começou a traduzir o Grande Sertão para Paulo Freire. E Paulo Freire começou a apaixonar. E ele ficou tão apaixonado, que ele cita Grande Sertão na Pedagogia do Oprimido num rodapé, né, para dar esse exemplo da fala sertaneja, né? E o Clodomir Santos de Moraes é de uma cidade na Bahia, do interior da Bahia, onde o Guimarães Rosa ia coletar, gente, os arcaísmos do português. Olha que coisa, gente. Das comunidades ribeirinhas do Rio São Francisco. Santa Maria da Vitória é o nome da cidade. Olha que coisa. Eu descobri isso pesquisando, e isso aqui está nesse livro. Eu queria, inclusive, Sibeli, você sabe que você vai ganhar um livro, né? Eu queria enviar um livro para a Nildiceia e para o Márcio também, viu, Márcio? Eu queria te enviar um livro desse. Me passa o endereço aí, por favor, Sibeli. Muito bom, com muito prazer. A Nildiceia também, queria enviar para vocês. Mas, Márcio, então, precisamos de outra live, né? É o saber da criança, né? E sabe aquela inocência, gente, da criança, de que ainda não foi contaminada realmente pelas colonialidades, pelos racismos,
pelas opressões, pelas violências, inclusive linguísticas, né, gente? A Glória Zaldúa vai nos dizer que existem linguicídios, né? Línguas foram mortas, né? Porque você mata sujeito, você mata a língua que esse sujeito fala, né? Então, precisamos realmente pegar essa pureza, né? Essa beleza, essa boniteza, para usar um termo freiriano, da criança e trabalhar aquela palavra que ele está que advém daquele contexto dessa criança. Por exemplo, né, eu não vou falar Eva viu a uva num lugar que não tem uva, né? Paulo Freire, maravilhoso. E eu ainda vou ensinar para quem essa uva é produzida, por quem ela é produzida e para quê, né? Então, quer dizer, essa é a ideia, né, da nossa da criticidade, né? Não é criticismo, né? Na verdade, é uma ampliação de pensamento, né? É ampliar o pensamento. Excelente, nossa, que fala maravilhosa. Eu só tenho a te agradecer, assim, eu tenho certeza que eu e todo mundo que está te ouvindo ficaria aqui horas ouvindo, discutindo, porque é muito, muito bom, muito envolvente. Vamos continuar essa conversa depois, hein? Vamos, várias pessoas já comentando que você precisa ir para Araraquara, temos que levar você. Vamos, gente, vamos. Me chame que eu vou. A gente vai continuar essa conversa com certeza em outro momento, mas nesse momento quero te agradecer muitíssimo, Obrigado. Foi maravilhoso. Quero agradecer também a todo mundo que participou e contribuiu com comentários, com perguntas, interagiu com a gente. E é muito bom, essa conversa é muito boa, esse diálogo é muito bom. E, enfim, muito obrigada, viu? Obrigado. E acho que por hoje, então, a gente fica por aqui. Agradeço mais uma vez o pessoal que está aí ajudando por trás dos bastidores, que eu quis mostrar a carinha e eles não quiseram, viu, gente? Sibeli, obrigado, agradeço muito o convite, agradeço os meninos que estão, as meninas dos bastidores também, agradeço essa audiência ilustre, né, professora Nildicéia, professor Márcio aqui nos assistindo, e todos e todas e todos que estão nos assistindo aqui, muito obrigado pelos comentários, pela troca, né, pelos diálogos aqui, e sigamos, gente, aqui não termina não, né, não termina não, é só um começo. Sigamos nas lutas, gente, que o Brasil vai ser feliz de novo. Amém. Amém, amém. Axé, Agudê, muito obrigado em Guarani. Muito bom, gente. Então, forte abraço para vocês todos e sigamos mesmo. Sigamos, gente. Tchau, tchau.